Capítulo 27. O deserto. Levante-se, estamos indo embora, disse alguém no escuro. Eu estava dormindo, era tarde. A porta do meu quarto estava aberta. Um dos garotos apontava uma lanterna para o meu rosto. Era Hassan. Eu vi o Capitão Skids atrás deles. Estamos indo embora, disse Hassan, pela segunda vez. Ele apontou a lanterna para a borda do colchão onde eu deixava as minhas coisas, meus livros, objetos de higiene pessoal e roupas extras. Vista suas roupas e nós iremos. Sentei-me na cama. Consegui ouvir outras atividades na casa. Um murmúrio generalizado. Eles nos levariam para algum outro lugar. Já havia acontecido anteriormente, sempre de forma abrupta e no meio da noite. Vamos sair daqui? Perguntei para Hassan, evitando olhar diretamente para Skids, cuja frieza me dava nos nervos. Devo colocar as minhas coisas em uma sacola? Hassan parecia estar impaciente. Não, só vista suas roupas, disse ele. Pensei no que aquilo poderia significar. Oh, meu Deus, vamos ser libertados? Sim, rápido agora, disse Hassan. Ele fez um movimento com a palma da mão em direção ao teto, como se quisesse me apressar, levantando-me do meio dos mortos. Fogos de artifício começaram a explodir dentro da minha cabeça. Lampejos de luz e cores. Alegria, incredulidade. Encontrei o jeans masculino que eu deixava perto do colchão e puxei-o por cima dos meus quadris, por baixo do vestido vermelho de poliéster que eu vestia durante todos os dias e noites. Levantei-me rapidamente e encontrei um lenço para colocar ao redor da cabeça. Segui Skids pelo corredor escuro, com Hassan e seu rifle vindo logo atrás. Segurava a cintura do jeans com uma das mãos para que não caísse. Percebendo que a porta de Nigel estava fechada, eu me virei para Hassan. Perguntei apenas para ter certeza. Vamos ganhar a liberdade, é isso? Ele não disse nada. Na área em frente à casa, o Suzuki de Armed estava esperando com o motor ligado. Hassan fez um gesto e eu embarquei no banco traseiro. Vi Abdullah saindo da casa, enrolando um lenço ao redor do rosto e depois trocando seu saiote por um par de calças, algo que os garotos faziam sempre que saíam de casa. Em seguida, vi Armed surgir. Nunca o vira cobrir o rosto com um lenço quando estava na minha presença, mas dessa vez ele também estava usando um, ocultando cada milímetro da sua face. Sozinha no carro, eu podia sentir meu otimismo se esvaindo. Em seguida, Abdullah sentou-se no banco traseiro ao meu lado. Armed abriu a porta do motorista e entrou. Abdullah, Armed, está tudo bem? Eu perguntei. Ninguém respondeu. Era como se eu não estivesse ali. Sob a luz interna, Armed girou a chave na ignição e engatou a marcha ré. Atrás de nós, um dos garotos destrancou o portão. A porta traseira do outro lado se abriu e Skids, totalmente encapuzado, sentou-se ao meu lado no banco traseiro. Em minha garganta, eu senti um pânico borbulhante. E então perguntei. O que está acontecendo? Onde está Nigel? Vocês vão trazê-lo? Para onde estamos indo? A minha voz parecia estar alguns passos à frente do meu cérebro, sentindo perigo verdadeiro. Eu a ouvia alta e estridente. Com um braço colocado por cima do encosto do banco do passageiro, Armed manobrou a perua pelo portão aberto e levou-a até a estrada de terra. Ninguém respondeu às minhas perguntas. Ninguém disse onde Nigel estava. Estávamos rodando agora, os 3 homens e eu, rapidamente sobre a areia pesada, serpenteando por entre o labirinto de muros altos da vizinhança. Uma parte racional dentro de mim avisava para prestar atenção ao lugar onde eu estava, para descobrir a qual direção as ruas levavam, caso eu tivesse uma oportunidade de correr.
Agora, mais tarde ou assim que fosse possível. Mas tudo parecia igual. Nossos faróis iluminavam apenas muros de concreto, à medida que virávamos esquinas, indo de uma rua sem nome para outra. Eu olhava por cima do painel conforme algum arbusto surgia no meu campo de visão, e depois sumia. Após alguns minutos, Armed parou o carro em frente à entrada de uma propriedade escura, onde um homem estava à espera. Era o homem do dinheiro, Donald Trump. Fiquei grata por ver o seu rosto, que não estava coberto, e que ele não empunhava uma arma. Donald abriu a porta traseira do Suzuki e silenciosamente se enfiou no carro, ao lado de Abdullah. Havia 4 de nós no banco traseiro agora, e apenas Armed seguia na frente. O carro deu um solavanco para frente. Concentrei-me em Donald, ainda tentando me apegar à ideia de que seria libertada. O que está acontecendo, Mohammed? Eu perguntei, usando seu nome verdadeiro. Para onde estamos indo? O que está havendo? Enquanto eu falava, ele olhava diretamente para frente. Agia como se não pudesse me ouvir. Percebi os olhos dele indo de um lado para o outro, por cima do painel. Nervosamente pelo que parecia, mas ele não olhava para mim. Então eu disse: para onde estão me levando, Mohammed? Onde está Nigel? Por favor, me diga. Sou sua irmã, lembra-se? Um novo medo começou a girar em círculos dentro do meu peito. Talvez eu tivesse sendo vendida. Eles haviam ameaçado fazer aquilo algumas vezes, dizendo que se o dinheiro do resgate não surgisse, sempre poderiam recuperar suas perdas se nos entregassem para Al-Shabaab. Eu me perguntava se era isso que fariam. Explicaria o fato de que Nigel não estava comigo. Eu estava a caminho de ser morta ou vendida a um novo grupo de sequestradores. A família de Nigel tinha dinheiro, e a minha não. Eles ficariam com Nigel e se livrariam de mim. Naquele momento, eu fiz algo instintivo e totalmente não islâmico. Estendi a mão por cima do colo de Abdullah e agarrei o antebraço de Trump, sem parar de falar, querendo apenas segurar alguém que pudesse me ouvir. Não discutíramos certa vez o que faz um bom azeite de oliva? Não fora ele quem me trouxera uma lata de Coca-Cola e um teste de gravidez? Eu estava chorando agora. Seu braço estava rígido sob a minha mão. Por favor, não deixe que me matem, pedia ele. Por favor, diga-me o que está acontecendo. Onde está Nigel? Você pode impedi-los de fazer isso? Vou ser vendida? Eles me venderam? Está tudo bem? Desajeitadamente, Trump se livrou do meu agarrão e limpou a garganta. Ah, disse ele, com um olhar hesitante na direção de Armed, que estava no assento do motorista. Eu realmente não sei. Inshallah, está tudo bem, mas eu realmente não sei. Com aquele comentário, ele voltou a ficar em silêncio. Depois de mais de 1 minuto, o carro parou de avançar. Dessa vez, nós estacionamos em frente a uma pequena porta encaixada entre 2 muros. Achei que reconheci aquele lugar com a porta que levava à casa elétrica, o lugar de onde saíramos 6 semanas antes, onde Nigel e eu jogáramos partidas de gamão. 2 homens pareciam estar esperando por nós. Eles subiram no banco dianteiro do Suzuki ao lado de Armed, e ambos estavam encapuzados. Reconheci um deles como Romeu, com seu tronco alongado e o lenço de tecido xadrez amarelo que ele geralmente mantinha ao redor do pescoço. O outro homem era novo para mim. Ombros largos, corpulento e com uma postura de comando. Como se estivessem seguindo um conjunto de instruções ditado de antemão, nenhum dos recém-chegados olhou para mim. Ninguém me cumprimentou, ninguém falava. Avançamos em meio à escuridão da noite, seguindo por uma estrada de terra
iluminada pelos nossos faróis. Eu estava um pouco inclinada para frente, em parte para evitar ficar muito perto de Abdullah, de um lado, e do outro do Capitão Skids, apoiando uma das mãos sobre o console forrado com a pele de animal no meio do carro para me equilibrar. Parecíamos estar atravessando algum tipo de rua onde havia um mercado a céu aberto. Vi o que pareciam ser quiosques fechados, feitos de restos de madeira e metal pregados. Havia barracos construídos com galhos de árvores e caixas de papelão, com caixotes quebrados e chapas de zinco corrugado. Todas as estruturas grandes e pequenas pareciam ser feitas com gravetos e lixos. Garrafas plásticas de água estavam espalhadas pela estrada. Pedaços de papel soltos giravam sob nossas luzes. À nossa frente havia uma fogueira alaranjada que se projetava contra o céu negro, alta como uma torre, quase como uma ilusão. Conforme nos aproximamos, eu vi que aquilo era real. Uma enorme fogueira projetando luz, com as chamas no topo se agitando e soltando faíscas muito acima das figuras humanas reunidas ao redor. Armed não diminuiu a velocidade quando se aproximou da fogueira. Ele acelerou, passando ao lado dela, com os ombros encurvados sobre o volante. Olhei por cima de Skids e pela janela quando passamos. Homens jovens, talvez 15 ou 20 ao todo, reuniam-se em grupos esparsos ao redor das labaredas. Pelo que pude ver, muitos também levavam rifles de assalto, parecidos com o que os nossos captores tinham. Cerca de 20 metros mais adiante, nós passamos por outra fogueira. Essa era menor, com outro grupo de homens reunidos ao seu redor. Vi várias outras fogueiras acesas ao longe. Percebi que havia sombras na rua, pessoas indo de um lado para o outro. Todas eram homens jovens, constantemente em movimento. Era como se estivessem atravessando uma caverna subterrânea com lampejos de luz. Donald percebeu que eu estava olhando. Sem fazer contato visual, ele disse: "Por favor, olhe ao seu redor. Está vendo esse lugar? Está vendo as gangues?" Sua voz estava carregada de escárnio. "Você achou que estava em Paris ou em Toronto? Bom, não está. Isso é a Somália." Ele pronunciou a palavra do mesmo jeito que o restante dos rapazes fazia, com uma espécie de orgulho temerário, pronunciando enfaticamente todas as 4 sílabas. So-ma-li-a. Continuamos avançando rumo ao que estava para acontecer. Eu tinha a sensação de que estava caindo pelo espaço, rolando por um amplo vazio sem qualquer textura, sem barreiras, sem chance de impedir minha própria queda. Após alguns minutos, a cena humana do lado de fora das janelas do carro se esmaeceu, com as pessoas, os barracos e o lixo espalhado. E logo estávamos em uma área rural, numa estrada pavimentada, planando sobre uma região vazia e totalmente silenciosa. Após algum tempo, Armed virou o volante e o carro passou a andar por uma estrada de areia. Eu não sabia o que deveria dizer a mim mesma. Não conseguia nem por um segundo imaginar o que havia à frente. Será que haveria uma troca no deserto com a Al-Shabaab? Eu, por uma pilha de dinheiro? Seria possível que eles me matassem e me abandonassem ali, como uma maneira de pressionar a família de Nigel a pagar mais e rapidamente? Minha mente acendia fogueiras e depois as apagava. Armed girava calmamente o volante, como se soubesse precisamente para onde estava indo, desviando de moitas que surgiam sob os nossos faróis, com os pneus jogando areia para todos os lados. Em 45 minutos de percurso, ele ainda não havia dito uma só palavra. Sem avisar, ele pisou nos freios e colocou o carro em ponto morto. Ouvi quando ele desligou o motor. Um instante de silêncio se fez dentro do carro. Comecei a chorar outra vez. Ouvi minha própria voz enquanto eu falava, preenchendo o espaço,
O que está acontecendo? Por que estamos aqui? O que vocês estão fazendo? Por favor, não me machuquem, por favor, não. Ninguém no carro se virou para me olhar. Um por um, eles abriram suas portas e desembarcaram. Eu estava no banco traseiro, curvada sobre os joelhos, sentindo que ia vomitar. As mãos de alguém puxaram meu braço, impelindo-me na direção da porta. A lua estava no céu, estreita e azulada. As estrelas formavam um belo carpete acima da nossa cabeça. Eu olhei para cima e percebi, não sei porquê. O céu estava lá, e eu também. Metade dentro do carro e a outra metade fora. Foi Donald quem me segurou pelo braço. Venha, disse ele. Eu segurava na maçaneta da porta aberta do carro com as duas mãos. Ele puxou com mais força, tentando me arrastar. Venha, vamos lá, parecendo estar irritado e aborrecido. Meus pés deslizavam para cima da areia. Soltei-me da porta. Estava andando ereta. Caminhamos por entre moitas espinhosas típicas do deserto em direção a uma clareira com uma acácia, uma coisa retorcida e iluminada pela lua. Os homens do carro já estavam lá, todos, com exceção de Donald e Abdullah, que estavam me escoltando até a árvore. Claramente, já haviam discutido aquele plano e como proceder. Estavam alinhados com expressões sérias e solenes, cerimoniais. Não havia outros carros à vista, nem outras pessoas. Afastei a ideia de que estava sendo vendida para Al-Shabaab, embora essa fosse a opção que poderia me trazer mais esperança. Estava tudo acabado. Eu ia morrer. As palavras transbordaram pela minha boca. Eu estava falando comigo mesma mais do que com eles. Sinto saudades da minha mãe. Sinto saudades do meu pai. Quero ver minha família de novo. Todos os desejos se tornaram simples. Eu me lembro de chorar, de tremer, do medo constante de cair, rodopiando sem parar pelo vazio. Lembro-me do que aconteceu de maneiras que não gostaria de me lembrar. Cada passo que demos em direção à clareira. Como eu me agarrei a Donald quando chegamos à árvore. Como ele colocou suas mãos sobre os meus ombros, gentilmente pelo que pareceu, de modo que eu não ficasse olhando diretamente para os meus captores. Como estendi as mãos e agarrei sua camisa quando ele me empurrou para baixo. Como ouvi o shhh do tecido rasgando, conforme eu me abaixava e como finalmente fiquei de joelhos sobre a terra, com as costas viradas para o grupo. Senti a aspereza da areia do deserto através do meu jeans. Lembro-me como o calor do dia se irradiava pelo solo, mesmo que já fosse tarde da noite. Por trás de mim, alguém arrancou o lenço que eu tinha ao redor da cabeça e agarrou um punhado dos meus cabelos, puxando a minha cabeça para trás. Algo grosso e frio foi colocado contra minha garganta. Uma faca longa o bastante para que pelo canto do olho eu conseguisse ver a ponta arredondada, o final da lâmina. Senti que estava engasgando. Quem quer que estivesse segurando os meus cabelos deu um novo puxão na minha cabeça e posicionou a faca de modo que ela deslizasse pelo lado esquerdo do meu pescoço, a parte macia, a jugular. Percebi que a lâmina era serrilhada. Senti os dentes da arma presos na minha pele. Implorei a eles que não fizessem aquilo. Pensei em todas as vezes que Abdullah e Ali imitaram o movimento de decapitar com as mãos. Pensei no homem iraquiano degolado que eu vira. Continuei falando. Deixei escapar um pensamento que nunca tivera, nem uma vez na vida, mas que parecia ter uma boa dose de certeza. Vocês não podem fazer isso. Eu não tive filhos. Quero ter filhos. Era realmente eu? Sim, era. Não havia uma saída. Eles disseram várias vezes que me matariam, e agora cumpririam a promessa. Em meu corpo, alguma espécie de fusível explodiu. Meus músculos ficaram rígidos. Ouvi minha respiração quando tomei fôlego. Por trás de mim, os homens estavam conversando, dizendo coisas em somali.
Donald e Skids estavam tendo algum tipo de discussão, e Armed intervinha com suas opiniões. Uma palavra mais dura foi dita. A pessoa que segurava os meus cabelos largou de mim, abruptamente. Caí para frente, sobre a areia. Quando me virei para ver o que estava acontecendo, a voz de Trump me apanhou. Ele disse com um tom severo: "Vire-se para o outro lado." Conversaram por mais alguns minutos enquanto eu chorava sobre a areia, parecendo um animal, alguma criatura ferida e incapaz de falar. Me lembro fielmente do som da minha própria voz, a loucura de tudo aquilo. Não sei quanto tempo se passou ou o que me fez olhar para trás outra vez, mas percebi que Skids estava com o seu telefone na mão, digitando um número. Estava falando pelo aparelho, com Adam, pelo que eu saberia mais tarde. Trump veio até mim. Ele se inclinou e olhou diretamente nos meus olhos pela primeira vez em toda aquela noite. Parecia estar assustado, temendo pela minha vida. "Quanto dinheiro a sua família tem?" ele perguntou. "Eu não sei, respondi, sem fôlego de tanto chorar. "Mas eles vão dar tudo o que vocês quiserem. Por favor, não me matem. Eles vão dar o dinheiro para vocês, vão dar tudo." "Eles querem $1 milhão", disse Trump. "Você tem sorte por eu estar aqui. Pedi a eles que lhe dessem mais uma chance. Você tem 7 dias. E se esse dinheiro não surgir, eles vão matar você." Um momento depois, ele me entregou o telefone do capitão, com a voz da minha mãe do outro lado da linha. "Alô? Alô? Um dos homens fala com a minha mãe. Não desperdice o nosso tempo e não desperdice o seu tempo. Temos pouco tempo, entende?" "Ah, eu entendo", respondeu minha mãe. "Mamãe? Amanda, eu amo você. Amanda, como você está?" "Mãe, escute o que eu vou dizer, tá? Escute com atenção, está bem?" "Está bem, estou escutando, querida." "Se vocês não pagarem $1 milhão para me resgatar em uma semana, eles vão me matar, entendeu? Hoje, eles me tiraram da casa para me matar, mas eles me deram mais uma chance para ligar para vocês." "Amanda, seja forte, querida. Nós estamos fazendo... Mãe, escute o que eu estou dizendo. Nós temos uma semana, entendeu? Eu estou me sentindo muito mal. Não acredito que eles estão fazendo isso. Eu odeio estar fazendo isso com vocês. Amanda, por favor, não se preocupe conosco. Por favor, não se preocupe. Amamos você. Você precisa, eu sei, seja forte. Se mantenha saudável. Existe algum modo de vocês entregarem o dinheiro para eles em uma semana? Amanda, nós estamos tentando fazer tudo o que podemos para juntar o dinheiro para você, porque o governo não vai pagar." A ligação é encerrada. Capítulo 29. Natal. Tarde, muito tarde naquela noite, eles me levaram de volta ao meu quarto. Rastejei para cima do colchão e puxei o lençol com flores azuis por cima de mim, exausta demais para ajustar a rede de proteção contra os mosquitos. A casa estava imersa no silêncio. Eu não tinha energia para imaginar o que havia acontecido, se tudo aquilo fora uma armação. Uma execução fajuta à luz da lua, preparada para me levar exatamente até o lugar aonde eu fora levada, balbuciando e projetando terror para um ponto a 20 mil quilômetros dali. Na manhã seguinte, depois que Hassan entrou para abrir as minhas janelas e deixar a luz do dia entrar, eu fui até o meu beiral e esperei que Nigel chegasse ao seu. Quando ele apareceu lá, eu lhe contei sobre a noite anterior, chorando outra vez durante todo o relato, sem mencionar a parte da faca serrilhada pressionada contra minha garganta. De algum modo, imaginei que estava fazendo aquilo para protegê-lo, para impedir que ele soubesse que aquela faca existia, e também porque não me sentia pronta para viver aquele momento outra vez. Eu disse apenas que ameaçaram me matar. Deixei que Nigel presumisse que a ameaça fora feita com um dos rifles.
Contar a história a Nigel não facilitou nada. Ele disse que ouvira quando me tiraram da casa e chorara por muito tempo. Nós dois compreendemos que havíamos entrado num território novo e mais perigoso com nossos captores. Estávamos chegando a um encerramento. O grupo inteiro havia ensaiado uma morte, a minha morte. Tentei não pensar naquilo, mas não havia como afastar as imagens. Eu chorei, inutilmente, reflexivamente, durante a maior parte daquela manhã. Hassan surgiu na minha porta posteriormente, trazendo a jarra de chá da tarde. Ele parou e me observou com o que parecia ser uma expressão de preocupação. Eu ainda estava no meu colchão e continuava chorando. Os soluços espasmódicos da manhã deram lugar a um rolar manso e aparentemente interminável de lágrimas. Alguma coisa na expressão de Hassan me dizia que, embora houvesse ficado para trás, ele sabia exatamente para onde eu fora levada e o que acontecera. Gosta de ir lá fora? Ele me perguntou. No início, parecia ser uma piada de mau gosto, uma referência à noite passada, mas eu percebi que na verdade era uma oferta. Ir lá fora? Hoje? Agora? Sim, por favor, eu disse. Atrapalhada, procurei pelo meu alcorão e dei a impressão de que queria pegá-lo e levá-lo comigo, dizendo com um suspiro choroso: posso estudar lá fora. Hassan assentiu. Eu pergunto, disse ele, antes de fechar a porta. Não senti muita esperança. Se você já teve a oportunidade de ler Aliviando o Estresse em 5 Minutos, Tranquilidade Instantânea para Pessoas em Viagens, saberá que a esperança é algo que pode desaparecer. Pessoas que se defrontam com situações emocionalmente carregadas durante um longo período podem chegar a um estado de burnout, um termo que descreve a exaustão física, mental e emocional. A pessoa tem a sensação de desamparo, desilusão e cinismo, além dos sintomas físicos, mentais e emocionais que são comuns em casos de estresse. E aquilo parecia descrever perfeitamente a minha situação. Para minha surpresa, Hassan voltou depois de 10 minutos. Indicou que eu deveria pegar o meu alcorão e segui-lo pelo corredor, passando pelo quarto de Nigel, passando pelo banheiro e o chuveiro, até uma porta que quase nunca era usada. A luz do dia que nos recebeu queimou meus olhos, acostumados com as sombras, fazendo com que as manchas amarelas surgissem entre eu e o mundo exterior. Quando as manchas desapareceram, pude ver que estávamos em uma pequena área externa que se ligava ao portão por onde o carro entrara, e do outro lado, no canto da casa, fora da linha de visão da varanda, onde os garotos passavam um dia com o capitão, embora estivessem cercados pelos mesmos muros. O sol brilhava por entre as folhas do mamoeiro, que crescia no meio da terra, exibindo alguns brotos de frutas verde escuros. Agora que estávamos do lado de fora, Hassan parecia estar tímido. Trouxera sua arma. Indicou com um gesto que eu deveria me sentar à sombra da árvore, sobre um balde virado de ponta cabeça. Em seguida, foi até o lado mais distante do terreno, onde 2 portões de metal trancados, com um cadeado, levavam para a rua. Eu passara por ali na noite passada, na escuridão, mas agora o lugar era diferente. Ainda empunhando sua arma, Hassan sentou-se contra a parede, perto dos portões, talvez a uns 6 ou 7 metros de distância. Era o maior espaço que eu recebera para utilizar em 4 meses. Sentando-me sobre o balde, apoiei as mãos na capa do meu alcorão e olhei para elas, as veias azuis sob a pele opaca. Estudei o mamoeiro, com seus galhos que se erguiam em arcos e suas folhas encurvadas. Algumas nuvens flutuavam como pipocas brancas contra o céu brilhante. À luz do dia, meu vestido de poliéster reluzia com um tom psicodélico de vermelho. Os muros que cercavam a casa eram pintados de branco com uma moldura azul bebê que os encimava,
por baixo de vários metros de arame farpado emaranhados. Uma sacola plástica retalhada estava presa no arame farpado. Tudo parecia ser pontiagudo, esquisito e irreal. Mais adiante, sentado contra o muro, Hassan parecia estar perdido em pensamentos profundos, esquadrinhando o céu com os olhos. Não fiz qualquer menção de abrir meu Alcorão, e ele não olhou na minha direção nenhuma vez. Antes que tudo terminasse, permanecemos lá fora por cerca de 20 minutos. Hassan e eu, cada um de nós, tendo algo que se aproximava de um momento privado. Foi tempo suficiente para que o sol agisse sobre o meu rosto pálido, meu nariz e até as costas dos meus dedos, queimando cada pedaço exposto do meu corpo, deixando num tom dolorido, mas nostálgico, de rosa vivo. Nigel me disse que eu deveria deixar minhas coisas em ordem, caso eles me matassem. Diz que eu deveria escrever qualquer coisa que quisesse dizer à minha família ou contá-la a ele pela janela. Se tivesse a sorte de sobreviver ao sequestro e sair dali, passaria as mensagens à minha família. Últimos pensamentos, pedidos de desculpas, uma declaração agonizante de amor. Últimos desejos, um testamento onde indicasse como meus pertences mundanos deveriam ser distribuídos ou qualquer coisa do tipo. Essa era a minha chance. Tentei não me sentir ofendida por aquela ideia, a ideia de que eu morreria e que ele ficaria vivo. Nigel disse que estava apenas tentando ser prático. Pense no caso e me diga o que decidir, disse ele. Não quero fazer isso, eu respondi. Pensava em Nigel apenas como uma voz agora, desincorporada e flutuante, como um campo de energia. Imagino que ele pensasse o mesmo em relação a mim. Quase todas as interações entre nós se desenrolavam em meio à acústica suave do beco que havia atrás da nossa casa. Certa vez, quando eu estava voltando do banheiro, Nigel havia deixado a porta do seu quarto aberta e estava sob o batente, esperando que eu aparecesse. Tentei não ficar chocada pela mudança em sua aparência nas 8 semanas desde que fôramos separados. Ele vestia uma camiseta branca sem mangas e tinha um sarong ao redor da cintura. Estava extremamente magro, com a barba espessa e a pele com um tom amarelado e doentio. Seus olhos azuis estavam lacrimejantes e tinham um toque de icterícia, como que se vê no rosto de um velho. Eu também era um show de horror. Pude perceber isso no olhar de Nigel. Estava raquítica e pálida, e vi no meu espelho compacto o fungo branco que se espalhava pelo meu rosto, amontoando-se nas minhas bochechas como faixas de sal ressecado. Em sua porta, eu formei as palavras: olhe para mim com os lábios, como se quisesse dizer: olhe no que eu me transformei. Sorri e dei de ombros, e ele fez o mesmo. Não havia como mudar aquilo. Estávamos mais felizes, provavelmente, pensando um no outro como vozes que zigue-zagueavam pelo beco. Assumindo mais um risco antes de me afastar, estendi o braço para pegar a mão de Nigel e a segurei. Por 30 segundos exatos, nós ficamos ali, de mãos dadas, juntos, sem dizer nada. 7 dias vieram e passaram. Eu esperava ansiosa que Donald Trump, Armédio ou Romeu aparecessem para me levar embora. A 7ª noite passou com uma lentidão excruciante. Acordei na 8ª manhã no meu quarto, incapaz de sentir qualquer outra coisa que não fosse medo. Então, recalculei automaticamente. Quando Donald declarara que a minha família tinha 1 semana para arrumar o dinheiro do resgate, talvez ele quisesse dizer que eles esperariam 7 dias e, em seguida, me matariam. O que significava que isso aconteceria agora ou em breve. O 8º dia se passou. Depois, o 9º. Algo que se parecia vagamente com esperança começou a crepitar. Uma pequena brasa em uma fogueira que se apagara havia algum tempo. Esperei por um sinal. Nenhum dos líderes veio visitar a nossa casa.
O telefone do capitão não tocou mais. Eu espiava os garotos pelo pequeno buraco na fechadura da minha porta, uma fresta pela qual pude observar suas vidas no pátio. Eu os via rezando, dormindo, comendo e tomando chá. Nos fins de tarde, depois da hora do chá, os garotos frequentemente se reuniam ao redor do capitão, que ficava sentado sobre uma mureta circular, o que em tempos melhores deveria ter sido um canteiro de plantas, e dava aulas sobre o que pareciam ser questões militares. Às vezes, ele se levantava e demonstrava uma manobra com uma arma. Eu observava os garotos tentando atravessar aquelas horas longas. Quando não estavam rezando ou escutando o que Skids lhe dizia, eu os via arrancar meticulosamente os pelos das axilas com as unhas, de acordo com as regras do profeta sobre a higiene. Eu estava ficando desesperada em busca de algum sinal que indicasse que a ameaça imediata havia passado. No pacote que recebera algumas semanas antes, havia várias folhas de frases em somali, com as traduções para o inglês impressas logo ao lado. Frases como: há alguma coisa que faça a dor diminuir e, por favor, não atire. Estamos fazendo tudo o que é possível para salvar vidas. Indicavam claramente que as folhas foram elaboradas para médicos e enfermeiras estrangeiros, que agiam como missionários na Somália. Eu as estudava cuidadosamente, procurando alguma maneira de entrar em contato com o capitão Skids, que raramente vinha até o meu quarto, mas era a única pessoa na casa que provavelmente sabia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo com as negociações do resgate. Após copiar uma seleção de palavras no idioma somaliano e algumas frases em uma folha de caderno, elaborei uma carta que pedia notícias e tentava assegurar que os meus pais no Canadá estavam fazendo todo o possível para conseguir juntar o dinheiro. A carta era mais ou menos assim: que a paz esteja com você. Faz uma semana. Qual é a situação? Por favor, me diga. Estamos fazendo tudo o que é possível para salvar vidas. Ao final, eu assinei. Amina. Mais tarde, naquele dia, bati na minha porta e fiz um sinal para que Jamal viesse me ver. Entreguei-lhe a carta e pedi que fizesse o favor de levá-la até o capitão, pedindo que a respondesse. Jamal estudou a folha de papel. Eu o observei. Primeiro, quando ele abriu um sorriso, e depois, quando começou a rir. Está tudo certo? Jamal se recompôs. Ele dobrou o bilhete em dois, ainda sorrindo. Sim, tudo certo, disse ele, vou entregar. Depois de alguns minutos, eu consegui ouvir todos eles rindo na varanda. Pelo buraco da minha fechadura, vi que a minha carta era passada de mão em mão. Os garotos se inclinavam para lê-la, gargalhando com os fragmentos do idioma somaliano que eu conseguira juntar. Logo, eles estavam rolando no chão de tanto rir. A hilaridade crescendo cada vez mais. Suas vozes elevando-se conforme a nota era relida e reinterpretada. Foi a única ocasião em que eu consegui ouvi-los rindo mais alto durante todo o tempo em que permanecemos aprisionados. Consegui ver o capitão Skids pela fresta. Até mesmo ele estava contagiado pelas gargalhadas. Os garotos estavam conversando animadamente, fazendo piadas uns com os outros, criando o que eu imaginava ser uma enorme onda de piadas secundárias sobre mim e sobre as minhas palavras. Era o meu presente para eles, supus. Uma pequena distração em um dia quente. Eu enviara a mensagem, e agora sabia que nada voltaria. Não receberia resposta nenhuma. De nada, pensei, por trás da minha janela. Aproveitem bem, seus filhos da puta. No começo de dezembro, nossos captores celebraram o Eid outra vez. O feriado acontece 2 vezes a cada ano no calendário muçulmano. Uma vez para marcar o fim do Ramadã, a quebra do jejum. E a segunda vez, 2 meses depois, por volta da época, a peregrinação anual a Meca. Este era o segundo tipo de Eid. Era similar ao último.
quando os garotos se lavavam e se vestiam com um cuidado redobrado, e a comida e as orações eram mais abundantes. Eu espiava as festividades pelo buraco da minha fechadura, observando enquanto nossos captores iam e vinham das celebrações na mesquita, quando Skid saiu e retornou com uma enorme panela de cozido. Ele mesmo veio até o meu quarto e entregou um prato de metal com alguns pedaços de carne de cabrito, levando um segundo prato para Nigel. Jamal entregou 3 balas para cada um de nós, embaladas em papel alumínio. Mais tarde naquele dia, fomos chamados para junto do grupo, enquanto eles faziam suas orações em um cômodo enorme e vazio na parte da frente da casa. Como eu era mulher, esperava-se que eu fizesse as minhas orações no fundo da sala, o que era um grande alívio. Eu havia ficado muito preguiçosa em relação às minhas orações, e temia que eles pudessem perceber que já havia quase me esquecido de como orar da maneira certa. Como se estivesse apenas pegando carona, atrás dos outros, tudo que eu precisava fazer era imitar os movimentos. Levados de volta aos nossos quartos, em frente às nossas respectivas janelas, Nigel e eu tomamos uma decisão. Algo pequeno e ao mesmo tempo grande. Guardar nossas balas para mais tarde, para o Natal. Seria o pessimismo ou pragmatismo que nos dizia que não voltaríamos para casa antes daquela data? Não sei. Mas pensar naquilo era algo tão sofrido, tão entristecedor, que imaginei que pelo menos devíamos nos preparar. Eu não conseguia suportar a ideia de que estaria longe da minha família durante o feriado, presa em um quarto quente, com nada além de um colchão, uma rede contra mosquitos e um pedaço de linóleo marrom, ainda sendo obrigada a suportar os abusos de Abdullah, e rezando para encontrar uma maneira de sair dali. O Natal era a única época do ano em que meus irmãos voltavam para casa, quando meus avós, meu pai e Perry, congregavam-se para comer o peru assado da minha mãe, quando tirávamos fotografias e sentíamos que era uma família normal e unida. Conforme os dias se aproximavam, parecia cada vez mais certo que, mesmo depois da minha quase execução, não haveria qualquer mudança na situação entre nossos captores e nossos governos, ou entre nossos captores e nossas famílias. Nigel e eu começamos a fazer mais planos. Tínhamos as balas, para começar. Eu havia guardado as minhas junto com os tesouros que receberem meu pacote, ao lado do colchão, perto da minha loção para o corpo. Concordamos em trocar presentes e escrever histórias um para o outro. Histórias sobre os melhores natais que já tivéramos, registrando tudo em detalhes minuciosos, especialmente as partes sobre a comida. Trabalhei bastante na minha história, recuperando memórias muito antigas do Natal em que a minha mãe me surpreendera com uma viagem para a Disney, com um quarto no Holiday Inn e passeios extravagantes para mim e para meus irmãos. Escrevi tudo aquilo para o benefício de Nigel e para o meu próprio. Escolhi também um tubo plástico branco de xarope para tosse em formato de ampulheta, que recebera junto com um pacote de suprimentos. E com bastante cuidado, transformei-o em uma boneca pequena. Desenhei um rosto sorridente na parte de cima. Peguei uma das minhas meias e transformei-a em um pequeno suéter, com mangas e tudo. Cortei a haste de um dos cotonetes para que me servisse de agulha e utilizei o fio dental como linha. Usei o aparador de barba de Nigel, que a meu pedido ele deixara no peitoral da janela do banheiro, para fazer os cortes. Bordei 2 palavras, minha amiguinha, na frente do suéter da boneca. Em seguida, fiz um cartão de Natal para Nigel como se fosse um animado anúncio publicitário para o seu novo brinquedo. Você nunca mais vai se sentir sozinho. A sua amiguinha está aqui. Finalmente, peguei uma folha em branco e desenhei bengalas de doce por todo o papel, colocando o presente de Nigel dentro dela como se fosse um papel de embrulho,
e amarrando tudo com mais fio dental. Fiz também uma meia natalina para ele, usando mais papel, costurada com mais fio dental, e enfiei minhas 3 balas dentro dela. Na manhã de Natal, sentindo-me mais audaciosa, eu caminhei pelo corredor com o embrulho escondido debaixo do meu vestido e deixei tudo na prateleira alta do nosso banheiro. O presente, a meia natalina e até mesmo o caderno inteiro que continha minha história. Bati na parede para dizer a Nigel que fosse pegá-lo. Algum tempo depois, ele bateu na parede outra vez, instruindo-me para buscar alguma das coisas que ele deixara para mim. Um presente embrulhado em uma meia de papel decorada, com suas balas dentro dela. Passamos a manhã toda cantando músicas natalinas. Chupamos nossas balas lentamente, uma após a outra, até que cada uma se transformasse apenas em um grão na língua. A história de Nigel relembrava o Natal em que ele e seus irmãos compraram passagens de avião para que seus pais fossem à Irlanda. Em nossas janelas, fizemos perguntas para tentar ampliar ainda mais as histórias. Eu o amei naquele momento, naquele dia, mais do que jamais amara qualquer pessoa, de uma maneira que ia além do amor comum entre um garoto e uma garota, atingindo uma espécie de substrato ainda mais profundo. Eu o amava como um ser humano, sem qualquer complicação. Graças a Deus, nossos captores nos deixaram em paz. Cantamos músicas com a voz embargada pela emoção. Cantamos Noite Feliz. Finalmente, no peitoral da sua janela, Nigel abriu o pacote da sua amiguinha com um longo suspiro de surpresa. E eu pude abrir o meu presente. Ao fazer a meia, ele usara uma esferográfica vermelha para colorir por completo 2 páginas do seu caderno. Ele as rasgara em 2 pedaços, com o formato de uma meia natalina, e os costurara com fio dental, acrescentando uma faixa seca de um lenço umedecido no topo para enfeitá-lo, como se fosse uma borda de pele de coelho. Dentro dela havia uma pequena caixa, o suporte interno de uma caixa de vidro de colônia que Donald Trump trouxera para Nigel, havia alguns meses, embrulhada em papel decorado à mão. Dentro da caixa havia um delicado bracelete que ele fizera para mim, uma corrente feita com os anéis das velhas latas de atum que ele guardava. Estavam ligados de maneira cuidadosa e detalhada com cordões, e enfeitados com pequenos pompons que ele retirara das bordas do seu sarong, amarrando uma em cada elo da corrente. Ficou claro que ele passara vários dias trabalhando naquilo, usando as pontas dos dedos para atar nós do tamanho de sementes de papoula. Tudo fora feito com cuidado, com tudo que ele tinha. Era melhor do que qualquer coisa que eu pudesse encontrar em alguma joalheria cara como a Tiffany's. Naquele momento, foi melhor do que qualquer coisa que eu já recebera antes.